Uma dúvida que alguns podem ter na hora de criar aqui um portal com arco é como utilizar o recurso para poder chegar nesse resultado. Eu vou usar a versão 3.0.1 para explicar a vocês de forma prática como a gente gera um arco bem simples aqui usando poucos recursos. Eu vou adicionar na área uma malha. Vou usar aqui o plane. E esse plane eu vou abrir as propriedades dele e vou rotacioná-lo pelo eixo X, que é a linha vermelha. Então eu uso aqui 90, dou Enter, ele coloca aí o plano em pé. Eu agora posso, com o botão do meio, então clicando aqui na bússola, fazer um giro orbital. Eu tenho aí um objeto plano e você vai ficar imaginando aqui como é que eu vou criar um portal com arco a partir desse objeto. Então, eu vou mostrar a vocês que isso é bem simples e prático. Eu simplesmente vou entrar com esse objeto no modo Edit Mode. Aqui eu vou ativar essa opção de Edges e vou selecionar essa aresta aqui debaixo do objeto. Vou usar a tecla X e vou deletar o Edge, que são as arestas. Quando eu clicar a tecla A e selecionar o objeto, você vai ver que só sobrou do objeto as arestas que fazem aqui essa periferia e a face também sumiu. A partir dessas arestas, nós vamos usar os vértices para poder fazer o efeito que nós precisamos. Como? Eu vou selecionar, clicando fora, apenas esses dois vértices que estão aqui em cima. E eu vou fazer uma subdivisão deles. Eu posso vir aqui, usar o clique direito do mouse e aqui eu abro o menu de contexto e clico em Subdivide aqui com o botão esquerdo. Ele gera um vértice aqui na parte central. Para poder fazer aqui a nossa curvatura, eu vou então selecionar aqui a opção Move. Ele vai criar o transformador de deslocamento e eu vou clicar fora e vou selecionar apenas este vértice criado aqui no centro. Eu vou empurrar para cima, para ele fazer aqui um formato como se fosse uma ponta junto a essas arestas que eu deixei. Agora eu vou usar aqui um artifício que é o Ctrl B. Quando eu uso o Ctrl B, se eu empurrar o mouse um pouco para fora, não vai acontecer nada no vértice, mas clicando o botão esquerdo, eu deixo aqui nesse canto inferior as propriedades para a gente fazer as alterações precisas. Eu abro essa propriedade e aqui eu vou abrir as propriedades do Bevel. Eu vou mudar de arestas para vértices. Agora eu posso controlar aquele vértice que está selecionado. Eu vou então usar essa opção aqui, o Edge, encostar o cursor do mouse, pressionar o botão esquerdo e vou empurrar para dar uma abertura para que ele fique bem próximo aqui dos dois pontos que estão aqui em cima. E vou usar aqui o segmento, aumentando o número para fazer a curvatura que eu quero. Quanto maior a abertura e quanto menor aqui, eu consigo fazer uma formatação de um arco com a curvatura aqui na parte superior. Aí vocês vão me perguntar, poxa Luciano, para que eu quero isso? Mas vamos voltar agora, eu vou fechar aqui a propriedade, vamos retornar para Object Mode. Veja que eu gerei um objeto aqui a partir de arestas. Esse objeto agora, se eu entrar no modo de edição novamente, selecionar todo ele e usar a extrusão por esse eixo aqui, que é a linha verde, que é o eixo Y, então eu vou usar E, Y, empurrar, veja que eu criei um arco aqui, um portal com um arco. Mas esse portal aqui, ele está com um plano, né? Que é uma malha plana. Então, para poder melhorar, eu posso aplicar nele aqui um modificador, que pode ser o modificador Solidify, para solidificar. Aqui em Thickness eu aumento a espessura. Vou usar o modo Complex aqui em cima, para que ele faça de uma forma interessante o recurso. E vou com o botão direito usar o Shade Smooth para suavizar a forma. Ele vai gerar aqui um efeito bem diferente com a suavização. Então, para poder ajeitar esse efeito, eu vou selecionar o ícone que representa o objeto de malha, que é esse triângulozinho aqui na barra de propriedades. Vou abrir o Normals e vou clicar em Auto Smooth. Pronto, eu tenho aqui um arco simples. Que forma eu poderia também fazer outros tipos de arcos aqui junto à área? Então eu vou dar o Ctrl Z para voltar todas as ações e vou deixar somente o objeto nessa condição que eu deixei aqui. Então com ele, no modo Object, eu vou adicionar na área dois círculos.
Então, eu vou adicionar aqui uma curva círculo. Vou trazer essa curva para cá. Vou adicionar outra curva círculo. Vou diminuir com a escala. E vou trazer esse outro círculo para cá. Olhando por cima, vocês vão ver que eu tenho dois círculos. E eu vou pegar um deles aqui, selecionando, e vou entrar no modo Edit Mode. Eu vou converter esse círculo para um outro modo. Então eu venho aqui em curvo e vou usar aqui a opção chamada Set Spline Type. Vou usar no modo Poly. Veja que eu transformei aquele círculo, ó, num segmento de forma quadrada. Eu vou voltar para o Object Mode e vou rotacioná-lo pelo eixo Z em 45 graus. Vou usar RZ 45, Enter. Olha, eu deixo ele alinhado com o círculo que está aqui do lado. Eu vou diminuir o círculo um pouquinho também, para deixar quase na mesma proporção do nosso objeto. E eu tenho as duas curvas aqui com formato diferente. Tá? Um é o Bezier círculo, que é o círculo, e o outro é o Bezier círculo .001, que é esse quadrado que eu transformei. Então, voltando à nossa vista em perspectiva, para eu poder fazer o recurso de arco usando esses dois objetos, como esse objeto aqui, vocês podem ver, ele é uma malha, eu vou precisar converter esse objeto numa curva. Como? Eu uso aqui no modo objeto, com ele ó, selecionado, o clique direito do mouse, e uso aqui ó, a conversão. Outra forma que eu tenho é vir aqui ó, em objeto, converte. Então eu vou converter o objeto para curva. Clique em curva. Notem que agora o ícone do objeto, que eu fiz um arco aqui, ele é um objeto de curva. Agora eu posso usar ele como curva para poder converter no efeito que eu preciso. Então se eu quiser transformar numa coluna usando o aspecto quadrado, aí vocês podem usar qualquer tipo de perfil aqui, tá? Eu venho aqui com o objeto grande selecionado, na propriedade do objeto Curve, que é o Object Data, eu vou abrir a guia chamada Geometria. Vou correr até encontrar aqui essa opção chamada Bevel, que é o chanfrar. Eu clico em Object. Como eu quero usar o objeto quadrado como referência para criar o meu portal com arco, eu clico no conta-gotas e clico ó, no portal quadrado. E eu crio um portal interessante aqui, tá vendo, pessoal? Com esse objeto quadrado. Em vez de usar o objeto aqui que eu utilizei, se eu quiser utilizar o círculo como referência, eu venho aqui no Object, selecionando o nosso arco. Em vez de usar o Bezier círculo 001, que é aquele quadrado que eu fiz, eu vou usar o Bezier círculo, ele vai criar um portal redondo aqui, ó, de forma prática e simples. Como ele agora é um objeto que vocês podem ver aqui, curva, para eu transformar ele em um objeto de malha, para alguma utilidade que eu tenha aí junto ao projeto, eu vou fazer o processo inverso. Eu vou converter ele agora de curva para malha. Basta clicar aqui o botão direito, Convert to, e vou usar formato Mesh. Vocês vão ver que o ícone aqui ó, vai mudar para malha, e ele agora é um objeto que pode ter, se entrarmos no modo Edit Mode, vértices, arestas e face. Nesse processo de conversão, existe a duplicidade de alguns vértices, então a gente precisa selecionar todo o objeto. Podemos usar o atalho M, e abrindo o menu Mesh, a gente pode usar o By Distance para remover os vértices dobrados. Veja que eu não tenho nenhum, então eu fico tranquilo em relação a isso. Voltando ao Object Mode, estamos aqui com o nosso arco pronto. Aí basta a criatividade de vocês para explorarem o tipo de arco que vocês querem desenvolver usando esses recursos. Até a próxima!